Salve progressistas, eu sou o Clayson. A notícia ela nos deixa chocado porque ela é uma afronta direta, né? O Bolsonaro está afrontando, ele está peitando, digamos assim, o STF. Ele está, na verdade, fazendo algo que no momento em que nós estamos aí dia 21 de abril, né? Praticamente no mês de maio, e teremos a eleição esse ano, quer dizer, nesse momento ele faz algo que nos dá uma ideia do que ele é capaz de fazer. Porque aqui nesse caso, Daniel Silveira é um nada, ele é um zero. Ele é uma coisa assim completamente insignificante, ele tem um valor apenas para os extremistas brasileiros. E é um grupo reduzido, nós estamos falando aí desses extremistas que estão defendendo loucamente o Daniel Silveira, nós estamos falando de uma minoria da minoria da minoria. A população como um todo, eles não estão, assim, em primeiro lugar, não estão se importando muito com o que está acontecendo com o Daniel Silveira e, no segundo lugar, quem tem consciência está comemorando a prisão dele, na frente de todos os crimes que ele cometeu. Então, se você não viu a live que nós fizemos ontem, vale a pena você acompanhar, porque nós estávamos aqui comemorando um momento histórico, afinal de contas, é a primeira condenação, digamos assim, de um deputado com foro. Então, é um momento histórico porque ali havia uma série de questões envolvendo desde a placa da Marielle até todas essas situações criminosas que o Daniel Silveira se envolveu. Então, era uma situação muito especial para o país e histórica. Então, se você não viu a live de ontem, veja a live. Eu vou deixar o card aqui. Nós falamos muitas questões a respeito, desenvolvemos assuntos falando a respeito disso. Hoje eu quero tratar um pouco sobre quem é o Daniel Silveira e quais são os desdobramentos dessa decisão irresponsável, canalha do Bolsonaro. Mesmo que esteja, como ele disse na live, dentro das 4 linhas, eu nem vou colocar o vídeo aqui, tá? Porque você fica tão revoltado, eu não tenho condições nem de ver essa live que ele fez hoje aí com relação ao Daniel Silveira. Mas vou colocar os desdobramentos aqui para você, pedindo para você o like, não se esqueça desse like, porque outras pessoas como você precisam acompanhar esse vídeo, dar essa força aqui pro nosso canal. Canais progressistas hoje, como você deve estar percebendo, né, são cada vez mais importantes para a sociedade. Então dê o like, se você não é inscrito, se inscreva no canal. Se você é inscrito, ative o sininho. A primeira questão que eu quero trazer para você é que nós temos aqui, eu vou criar uma playlist, talvez quando eu lance esse vídeo já tenha essa playlist, sobre Daniel Silveira. A gente acompanhou praticamente toda a trajetória dele, até antes mesmo dele ser deputado. Desde quando ele cometeu esse crime, na minha opinião é um crime, né? Mas pode não ser considerado por outros, né? De fazer uma afronta a uma mulher negra que foi assassinada, rasgando a placa e, enfim, a partir dali ele começou a chamar a atenção. Mas não foi só isso, não. Em outubro de 2019, ainda no antes, né, de terminar o primeiro ano do mandato dele, ele invadiu o Colégio Pedro II, ele estava junto com o Rodrigo Amorim para falar que ele estava fazendo uma cruzada pela educação, que na verdade era só uma forma indireta de chamar a atenção para ele, né? Usando escolas, usando alunos. Naquela situação, o reitor ele comunicou o evento à Polícia Federal para analisar se houve abuso de autoridade, porque ele não tinha autorização para entrar, para invadir, para fazer essa tal cruzada da educação. Aí ele fala que não tem escopo ideológico, mas a gente sabe, né? Na verdade, nós percebemos que depois foi feito esse registro na Polícia Federal. Naquele mesmo mês foi divulgado que o Daniel Silveira teria que responder a um processo no STF. Foi quando as coisas começaram a acontecer de forma mais objetiva. Ele também agrediu um jornalista. Na ocasião, ele jogou, né, o celular do jornalista Guga Noblar no chão. Disse: arremessei mesmo, irmão. Te bati, babaca. Vai lá no STF, me processa, tu é um babaca, rapaz. Né? E aí a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, a ABRAGE, ela acabou divulgando uma nota contra essa ação dele,
né? Isso aconteceu em 20 de setembro de 2019. Nesse caso do Guga Noblar, não foi um caso isolado, ele sempre foi um sujeito muito truculento, ele é um sujeito mal educado, ele é grosseiro, ele é um sujeito que ataca as pessoas de forma verbal, muitas vezes de forma física, como a gente está vendo aqui. Ele peita todo mundo, né? Ele é um sujeito assim, esse é o comportamento dele. O comportamento de um marginal, de um sujeito que se acha acima do bem e do mal. E agora o Bolsonaro tá dando chance, tá dando oportunidade para que ele continue se sentindo assim, né? Acima do bem e do mal. Ele também procurou fazer, porque o trabalho dele é um trabalho ridículo. Como deputado, é um trabalho escroto, ridículo e insignificante. Grande problema de uma situação como essa que nós estamos vivendo é que um dos deputados mais insignificantes que nós temos acaba tomando a opinião pública, todos começam a falar a respeito dele. Isso é uma propaganda inacreditável, faz com que muitas pessoas desavisadas e outros desonestos, outros canalhas comecem a fazer propaganda política para ele. Né? Porque você tem que ser um vagabundo de um canalha para você fazer propaganda política para um sujeito desse, para um marginal. É bom a gente lembrar que essa ação do Bolsonaro em tirar o Daniel Silveira da cadeia, ela é bem semelhante ao que eles tentam dizer do ponto de vista de narrativa, mas bem diferente do que aconteceu com o Lula em relação ao STF. Eles dizem que o STF tirou o Lula da cadeia, o que não é verdade. Nós seguimos todos os trâmites jurídicos naquela ocasião. Mas agora tem algo que eles estão fazendo. Bolsonaro está tirando um marginal da cadeia. Lula não era um marginal. O Lula tinha sim que ter tido um processo justo, que não teve, porque teve também um juiz canalha por trás, desonesto, como a gente vê nas inúmeras, né, demonstrações, especialmente na chamada Vaza Jato, que foi colocado aí na imprensa. Então a gente vê que as ações do juiz podem ter sido consideradas como desonestas e essa absolvição, que nem sequer a gente pode chamar assim, não foi uma absolvição, ela aconteceu em função das falhas jurídicas. Não é o que está acontecendo agora com relação ao Daniel Silveira, porque a prisão dele foi muitíssimo bem embasada em todos os votos. E a gente tem que lembrar que foi somente um que não votou, de todo o STF, só um que não votou para a sua prisão. Só um que não acompanhou o relator, sendo que o segundo acompanhou parcialmente, mas acompanhou. E pediu prisão, pediu também a multa. E, logicamente, ele ficando inelegível. Então, a gente tem que levar em consideração que, nesse caso, os casos específicos do Daniel Silveira, o Bolsonaro está tirando o marginal da cadeia. Sendo que eles usam essa narrativa mentirosa de que o STF tirou o Lula da cadeia, ex-presidiário, não sei o quê. Então, quer dizer, eles fazem na prática aquilo que eles condenam que sequer aconteceu. A gente tem que lembrar, nessa ação completamente lamentável, né, para não ficar adjetivando demais aqui, do Daniel Silveira no Congresso, ele procurou fazer valer uma PL sobre vítimas, olha só, vítimas do comunismo no Brasil. Ele entrou em outubro de 2019 com um projeto de lei que tem esse objetivo de instituir o Dia Nacional em memória das vítimas do comunismo no Brasil, uma forma de inverter os crimes da ditadura militar. E aí, não só para defender a ditadura militar, mas para tentar inverter quais são as vítimas do comunismo no Brasil e o que essas supostas vítimas fariam frente para as vítimas daqueles que, logicamente nós estamos falando aqui da ditadura militar, daqueles que mataram e torturaram. Qual foi o comunista que torturou alguém aqui no Brasil em nome do comunismo? Qual foi o comunista que cometeu crimes aqui em nome do comunismo? E mesmo se isso aconteceu, porque alguns falam sobre morte de um policial, outro policial, enfim, existe sim uma forma de se colocar isso, eles tentam dar esse nó. O que isso representa na prática para o país? E ele tenta colocar isso. Ele não fez só ataques ao TSE,
tá? Ao STF. Ele fez ataques também ao Tribunal Superior Eleitoral. E esses ataques, a gente vê lá, né? Ele fala claramente sobre fechar o STF e agredir os ministros do STF. Ele fala, inclusive, apoiando aquela fala anterior que o próprio Eduardo Bananinha, né, o Eduardo Bolsonaro falava, né, você não precisa nem de um jipe, você manda um soldado e um cabo e tá tudo resolvido, você vai tirar o poder da caneta na mão de um ministro do STF, o que um ministro do STF é na rua e coisas assim. Então, na prática, ele reforça essa fala do Eduardo Bananinha e coloca ainda assim falas muito piores. Vale a pena você ver a live de ontem e, se você tiver curiosidade, ver a votação do julgamento, né, os votos dos ministros no julgamento do Daniel Silveira, especialmente o Barroso, que colocou lá a capivara dele, desde a expulsão dele da Polícia Militar até quebrar a placa da Marielle e fazer esses vídeos ofensivos contra os ministros do STF, do Tribunal Superior Eleitoral. Então é importante a gente entender, né? O sujeito está envolvido no inquérito das fake news, no inquérito dos atos antidemocráticos, é um marginal, é um bandido. A gente não pode simplesmente dizer outra coisa a respeito dele. É um bandido. E agora nós temos então essa decisão do Bolsonaro, que é indulto, né? Nós temos o indulto que é coletivo e temos esse indulto individual, né? Essa lei é constitucional. Eu não estou dizendo que não é. É constitucional, mas é imoral e traz, inclusive, uma questão que eu considero muito importante para ser avaliada. Ainda poderia haver embargos declaratórios nessa decisão que foi tomada ontem pelo STF. Então, o que significa isso? O processo não terminou. Então, mesmo antes de terminar, mesmo antes de ser, de alguma forma, transitado em julgado, não gosto de usar esses termos, mas mesmo antes de terminar o processo, o Bolsonaro já se adianta e coloca, então, para dizer que é uma comoção popular, e ele adianta e dá, então, esse perdão para as penas, né? 8 anos e 9 meses de prisão e a multa pouco mais de R$200 mil. O que se coloca agora é se, por exemplo, ele vai continuar inelegível ou não. Muito provavelmente sim, mas existe a possibilidade dele poder se candidatar esse ano. Se candidatar, ele vai ser eleito. As pessoas estão dispostas a tudo. E ele já tem uma vaga lá no Senado, ele quer. Os próprios bolsonarentos no Rio de Janeiro já estão fazendo um trabalho de fritura do Romário, que é o atual senador, para que ele ocupe esse lugar. Então a gente está numa situação de pânico, porque a gente percebe que um marginal pode se transformar num senador e o Bolsonaro vai ser o responsável por isso, e pelo menos dentro desse grupo de fanáticos e extremistas, o Bolsonaro virou herói. É inacreditável o que acontece no país. Um presidente que faz isso contra o STF e eu duvido, né, mas é muito provável até que ele aumente aí a sua aprovação, porque as pessoas acham correto isso. É chocante. É chocante. Então, a revolta, ela não tem como ser maior. É uma coisa assim que não tem como a gente aceitar, mas infelizmente é uma triste realidade que Bolsonaro e os bolsonarentos colocaram no país. Nós vamos trazer mais informações, nós vamos trazer mais detalhes sobre os desdobramentos. Esse vídeo aqui é uma introdução, mas a gente vai trazer todas as informações e detalhes, até para que esse vídeo não fique muito, muito longo. Mas é importante você acompanhar o canal, se inscrever no canal se você não é inscrito e ativar o sininho para você ser notificado dos próximos vídeos aqui do canal. Peço também para que você dê o like, para que outros brasileiros como você possam acompanhar. Eu preciso muito saber o que você pensa a respeito disso. Você que chega até o final do vídeo, principalmente, coloque seu comentário aqui e principalmente nos ajude. Nós precisamos da sua ajuda. Você pode nos ajudar por intermédio do Apoia-se aqui do canal e você pode, qualquer valor, se você puder, se você quiser, claro, qualquer valor você pode nos ajudar com o Pix. É uma forma da gente continuar trabalhando, mesmo um sábado, domingo, feriado, a gente está sempre aqui para trabalhar para você. Então qualquer valor nos ajuda muito. Então ajude o nosso canal. A gente se encontra numa próxima.